Boa noite. Hoje os hinos foram mais calmos, está todo mundo mais calminho. Só esqueci de pegar minha água ali. Oh, Jesus. Bom, nós estávamos aí já há quase 3 meses sem um ritmo de uma linha bem clara sobre o que nós viríamos ao longo das semanas no CAIS. Estava fazendo alguns experimentos e tudo mais, até que 2 semanas atrás surgiu o sentimento de nós, baseado que nós vamos ver na Igreja no Guará também, o Evangelho de Mateus, nós então decidimos ver também no CAIS o Evangelho de Mateus. Então nós separamos o Evangelho de Mateus em 20 sessões. O Evangelho de Mateus, ele tem pontos muito importantes com relação à vinda de Jesus. Ele foi provavelmente o primeiro evangelho escrito. E Mateus, ele não tem grande relevância nas escrituras. Ele não aparece tanto. Ele aparece pontualmente, nós vamos ver hoje ali em Mateus 9, onde ele se retrata com o próprio nome, e em Lucas, onde Lucas retrata ele com o nome de Levi. Mas Mateus, ele escreve não tem como ser um dos principais evangelhos, porque são 4 e cada um tem sua característica própria, né? Muito característica, obrigado. Não veio com Todd não, né, Tony? Ah, tá. Muito característica de cada um deles. E Mateus não é diferente. Mateus, ele trata o Senhor como um rei. Aquele que veio para se tornar o rei, não só dos judeus, mas de toda a terra. Então, o Evangelho de Mateus, nós temos que nos retratar, sabendo que a expectativa de Mateus é trazer a nós o entendimento de que aquele Jesus, na verdade, é um rei, não só dos judeus, mas de toda a terra, e a sua morte e ressurreição o fizeram também rei celestial, num reino que Mateus coloca como o reino dos céus. Antes, em toda a Bíblia, nós vemos o reino de Deus, mas aqui há um segundo reino. Esse segundo reino é chamado de reino dos céus. O reino dos céus, ele existe por causa de Jesus, porque o rei do reino dos céus é Jesus. Mas não um Jesus em carne, mas Jesus já crucificado, morto e ressurreto. Então, quando nós vamos ver os evangelhos, nós tendemos a procurar aquilo que nós achamos para que Jesus veio à Terra. E muitos cristãos simplificam a vinda de Jesus com uma questão só, que é, ele veio para perdoar os nossos pecados. A vinda de Jesus se resume a perdão dos meus pecados. Eu era um pecador, não podia me achegar a Deus, então Jesus veio, morreu e ressuscitou para que os meus pecados fossem perdoados. Mas os 4 evangelhos, eles provam e comprovam que não é apenas isso. Deus se mostra de várias formas nos evangelhos e um dos objetivos de Deus ao vir à Terra era criar um reino para si. E por isso que o Evangelho de Mateus é escrito. Ao mesmo tempo, quando nós tomamos a imagem de um rei, principalmente lendo o Antigo Testamento, nós temos algumas características de um rei. E essas mesmas características são as características que o povo de Israel, daquela época, esperavam de seu Messias. Eles sabiam que o Messias seria um rei. Eles só não sabiam que não seria o rei da Judéia, mas sim o rei do reino dos céus. E ao esperar esse rei, eles esperavam um rei como Davi, aquele que administrava as tropas do governo. Ou
alguém como Ciro, que nós vimos em algumas mensagens passadas, que veio da Pérsia e acabou com a Babilônia. E eles precisavam disso naquela época. Eles estavam dominados pelo Império Romano, onde o rei, chamado Herodes, nós vamos ver hoje, estava governando ali, e não havia nenhuma sombra, nenhum resquício de que os judeus poderiam ser libertos daquele império. Então, a expectativa de todo judeu era: vai vir um homem, esse homem se chamará Emanuel. E esse Emanuel será um rei forte e poderoso. Vai agrupar as nossas tropas e vai tomar esse reino de volta. Ele será forte e imponente, como Davi foi, como Ciro foi. Então, pensa hoje, quando nós vamos eleger algum governante. Nós temos expectativas que esse governante corresponda aos nossos ideais. E os ideais dos judeus daquela época era esse. Eles esperavam esse Messias. Messias que salvaria o povo da subjugação do Império Romano. E por isso Mateus, ele é tão forte em três principais coisas. A primeira é encontrada ali em Mateus de 5 a 7, onde tem o Sermão do Monte. O Sermão do Monte a gente separou 4 mensagens, porque é um texto muito extenso, com muitas características, com muitas aplicações para o nosso viver. O Sermão do Monte mostra o padrão daqueles que vivem no reino dos céus, ou seja, que são os súditos do Rei Jesus. Também no Evangelho de Mateus existem muitas parábolas, é o Evangelho com mais parábolas. E as parábolas, elas transmitem o viver do reino dos céus. E por último, Mateus também tem as profecias. E as profecias, elas também dizem respeito ao reino dos céus. E a coisa que é mais batida em Mateus é a palavra Cristo. Cristo é a palavra que mais aparece nesse livro. E nós vamos ver aqui nos primeiros capítulos que Cristo aparece repetidas vezes. Se um escritor renomado analisasse como Mateus escreveu, talvez achasse muito redundante ele usar essa palavra. Quais são os sinônimos? Não pode usar Senhor, Jesus, o grande homem, o Filho de Deus. Mas ele fazia questão de usar uma palavra, e essa palavra era Cristo. Cristo significa ungido. O ungido. Para mostrar que aquele Jesus era realmente aquele a quem os judeus esperavam. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Em Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 29, aqui ele é retratado como Levi, mas a mesma passagem é dita em Mateus capítulo 9, de 9 a 11, exatamente a mesma coisa, só que muda o nome de Levi para Mateus. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no local onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa, em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Aqui mostra que Levi era alguém de muitas posses. Ele era cobrador de impostos do Império Romano, uma pessoa que provavelmente intimava o povo, intimidava o povo. O povo era subjugado por meio dele. Ele chegava nos lugares cobrando os impostos do povo. Talvez você já tenha visto essa figura em filmes, que retratam muito bem essa pessoa.
uma pessoa que muitas vezes é corrupta, suja. E aqui aparecem os fariseus após Jesus se achega a Levi, Levi o leva para casa, oferece um banquete, e aí no versículo 30 aparecem os fariseus. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Mas Jesus lhes respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. Essa passagem ela é muito importante para dar significado ao livro de Mateus. Existe um trecho do livro de Mateus onde existe uma sequência de curas. Pelo menos 6 curas se seguem no livro. 6 passagens de curas. Mateus deve ter ficado muito tocado com isso. Talvez ele se sentisse doente. Talvez ele não se sentisse digno de ser um discípulo de Jesus. Mas quando Jesus fala que ele não está esperando pessoas justas, mas ele está esperando pessoas como Mateus, um cobrador de impostos, provavelmente corrupto, com enriquecimento ilícito do Império Romano, mas Deus, por meio de Jesus, o escolheu. E no versículo 15 do capítulo 6 de Lucas fala, quando está escolhendo os 12 apóstolos, aparece o nome de Mateus. Um cobrador de impostos corrupto se tornou um apóstolo de Jesus. E todo o livro de Mateus ele é pautado também por essa característica. E ele começa o seu livro, Mateus capítulo 1, versículo 1. Aqueles que desejarem, eu recomendo que vocês tragam a Bíblia de vocês, de repente uma caneta, alguma coisa, porque a gente deve passar pela maioria dos versículos importantes do livro de Mateus. E esses versículos, eles podem fixar melhor quando você olhar para a sua Bíblia. Eu sou muito referencial, então quando eu olho para a minha Bíblia, eu consigo identificar melhor. Talvez fique escuro para vocês verem daí de repente a gente vê de acender a luz, quando for começar a mensagem. Vamos lá, Mateus capítulo 1, versículo 1. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão. E aqui começa aquela parte que você fala assim, cara, consegui vencer em Levítico, consegui vencer em Números, consegui vencer em Deuteronômio, cheguei no Novo Testamento e essa bomba apareceu de novo. E não só aparece em Mateus, mas aparece também em Lucas. Só que os vieses, eles são opostos. Em Mateus, ele diz aqui, Cristo, e aqui aparece a primeira vez a palavra Cristo, descendente de Davi e de Abraão. Enquanto Lucas começa lá de José e vai até Adão, aqui começa em Abraão e não em Adão. Mostrando que a linhagem real que começou em Abraão é a linhagem de Deus, é a linhagem de Jesus, passando por Davi, que é o representante do rei, do reinado de Judá. E aqui ele começa essa genealogia, que obviamente eu não vou ler. Mas eu queria destacar as mulheres dessa genealogia. Primeiro ele começa lá, Abraão gerou Isaac e assim segue. Até que no versículo 3 ele diz, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Eles são filhos de Tamar, que foi provinda de uma relação incestuosa. Ela era uma pecadora.
mas ela está na genealogia de Jesus. Depois segue, em versículo 5 diz, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Raabe era prostituta, mas acolheu aqueles espias do povo de Israel e por isso foi salva. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth era moabita, uma raça que proveio de Ló com a sua filha. Também uma pecadora indigna, mas está na genealogia de Jesus. E por fim, versículo 6, Davi gerou Salomão, cuja mãe foi Betseba, viúva de Urias. Aqui, Deus também registra, por meio de Mateus, que Betseba está na genealogia. Não só Betseba, mas Salomão, que é o fruto do pecado de Davi. Mas o que elas têm em comum? É que todas elas eram indignas diante da lei, para estarem na genealogia de um rei que se esperava receber Judá. Mas elas estavam aqui. E aqui Mateus dá a primeira pista sobre esse reino dos céus. Não é um reino de acordo com obras, nem de acordo com a mentalidade humana limitada a obras. A lei e o que o homem pode fazer de correto. Mas ela é de acordo com a vontade de Deus. O que todas essas mulheres têm em comum? Elas tinham um coração voltado para Deus. E a genealogia segue até que no versículo 16 diz, Jacó gerou José, marido de Maria. E aí nós descobrimos que essa genealogia não é de Jesus. Porque essa genealogia é de José. E José não tem relação nenhuma com Jesus. E Maria deu à luz a Jesus, que é chamado Cristo. E aqui aparece mais uma vez a palavra Cristo. Mas José, mesmo sendo alguém que não tem relação de sangue com Jesus, ele faz parte da genealogia de Jesus. E por que Mateus traz José como parte da genealogia de Jesus? Porque José, ele tem uma importância muito grande, tanto no nascimento como no crescimento de Jesus. José, ele pode não ser um pai de sangue, mas ele é aquele que cria o próprio Deus. Portanto, são 14 gerações de Abraão até Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio da Babilônia até Cristo. São 3 períodos de tempo. O primeiro período é da promessa até o reino. O segundo período é do reino à queda do reino. E o terceiro período é da queda do reino até Jesus. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. Toda essa história dela engravidando tem ali em Lucas. Mas aqui ele resume apenas a gravidez de Maria. Porque o foco era José. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Aqui mostra que José era alguém justo. E se ele dissesse publicamente, olha, a pessoa que estava prometida para se casar comigo, ela engravidou. Provavelmente Maria seria apedrejada por isso. Mas ele tinha um coração justo e bom. E por isso ele achou melhor
encerrar as coisas em segredo. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus também registra várias passagens do Antigo Testamento, comprovando que todas as profecias proferidas no Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus. E essa daqui é de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Aqui José foi obediente àquilo que o Senhor tinha colocado. E a obediência de a obediência de José trouxe à vida Jesus. José é uma figura muito importante para que Jesus venha. E o que José tem a ver conosco hoje? Talvez você se sinta uma pessoa onde não há um propósito bem estabelecido na sua vida. Você acha que sua vida é estudar, procurar um trabalho, procurar um casamento, ganhar dinheiro, ter bons amigos, fazer coisas boas. As pessoas elas tendem a pensar isso, mas existe um propósito maior na vida de nós que fomos chamados por Deus. O propósito de todo cristão é ser parecido com Jesus. É ter uma vida como a vida de Cristo. Não apenas uma vida idealizada por nossos pensamentos humanos, mas uma vida segundo um reino celestial. E José aqui, ele tinha um propósito, que era trazer Jesus à terra. No capítulo 2, aparecem dois personagens muito importantes na vinda de Jesus à terra. O primeiro deles é Herodes. Jesus nasceu em Belém, da Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Aqui mostra dois aspectos de personagem. Primeiro, Herodes, muito bem especificado. Segundo, aqui ele chama de os sábios. Em outras traduções é os reis magos, os magos ou os adivinhas, os feiticeiros. Existem muitas tradições e tem gente que fala que é 3, tem gente que fala que era mais. O fato é que era mais de um. E eles eram sábios e magos. E eles viram uma estrela lá e eles falaram assim: essa estrela é a estrela do prometido de Israel. Eles eram um povo distante, lá do Oriente, provavelmente chinesinho. E viram uma estrela e seguiram essa estrela. E aí chegaram lá, onde habitava o rei, e falaram assim: vocês não estão sabendo não? Cadê o menino? Que menino? Não tem a estrela ali, rapaz? Todo mundo sabe esse negócio da estrela, tu não está sabendo não? Aí o Herodes falou assim: não estou sabendo não, rapaz. O que é isso aí? Ele: vai vir um menino. Essa estrela é do menino. É só seguir a estrela que chega no menino. E Herodes perguntou: que menino é esse? Esse menino é o rei. E aí Herodes ficou preocupado. Ele falou assim: ih, rapaz, eu sou o rei. Se esse menino é o rei, então acabou para mim, né?
Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado. Claro, vai ter que ficar perturbado. Que negócio é esse de estrela, de menino rei? E com ele todo o povo de Jerusalém, todo mundo desavisado, gente. Só os magos ali sabiam do negócio. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei. Reuniu aqueles que manjavam da lei. Esse aqui manja do Pentateuco, que é uma bênção. E o resto manja de todo o Antigo Testamento, que é os mestres da lei. E lhes perguntou, onde nascerá o Cristo? E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. E você, Belém, da terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá? Pois de você virá um governante e será pastor do meu povo Israel. Aqui é Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Eles entendiam, eles sabiam que ele viria de Belém. Mas eles não tinham a realidade. Mas os magos eles tinham. Eles sabiam da tal estrela. Mostrando que, aqui Mateus mostra que, por um lado, o reino dos céus não é apenas para os judeus. Mas o reino dos céus inclui aqueles que estão distantes da promessa. Nós hoje só somos filhos de Deus porque o reino dos céus abrange todas as pessoas. Não só mais aqueles que foram provenientes da descendência de Abraão. E os magos, os sábios, eles representam cada um de nós. Aqueles que estavam alheios a Deus, buscando coisas alheias a Deus, mas eles viram algo. Nós todos estamos aqui porque um dia nós vimos algo. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Deve ter chamado os magos, maguinhos, vem aqui. E aquela estrela lá surgiu quando? Semana passada? Não, foi antes. Uns 10 dias aí. 10 dias? 10 dias. Tá bom. Vão a Belém e procuram o menino com atenção. Presta atenção, rapaz. Tu tem que falar qual que é o menino. Vê qual é o menino e me manda. Quando o encontrarem, voltam e digam-me, para que eu vá lá e o adore. Olha o adore que ele queria. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela. A estrela estava lá, que tinham visto no Oriente. Ela ia adiante deles, até que parou em cima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Aqui é quase que uma poesia sobre a conversão de uma pessoa. Quando você vê Jesus, seu coração se enche de alegria. Você se prostra e você adora a Deus. Então, abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Aqui, Mateus ele quer reforçar a obra de Jesus. Ouro significa a natureza divina. Incenso significa a ressurreição e mirra significa a morte de Cristo. Então, mostra que as coisas pelas quais Jesus foi presenteado é o próprio Deus, a sua morte e a sua ressurreição. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar para Herodes. Até mesmo os magos foram importantes para manter Jesus vivo. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. Fique lá até eu lhe disser e volte, pois Herodes vai procurar um menino
a fim de matá-lo. E José continuou em sua empreita. Aquele filho não era dele. Mas os sonhos que ele havia recebido, ele não conseguia ser desobediente, muito pelo contrário. E aí ele pegou o menino, pegou sua esposa e foi para o Egito. Meio que retratando que Jesus foi rejeitado por aqueles que ele deveria ter sido muito bem recebido. Ele foi expulso do lugar onde ele nasceu. É como se Deus tivesse sido rejeitado pelo seu próprio povo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mulher, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Do Egito chamarei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios haviam enganado, ficou furioso. Deve ter pensado, rapaz, já faz 45 dias que os sábios não voltam. Ou eles não acharam o menino, ou eles já foram embora. Enviou soldados para matar todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Aqui meio que retrata a passagem de Moisés, quando Moisés também, por conta do domínio do povo de Israel no Egito, foi mandado matar os homens jovens. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Na época deve ter havido grande morte na Judeia. Mas Jesus escapou. Porque José foi obediente àquele sonho. E isso traz um princípio muito grande para nós. Existem coisas que o Senhor fala no nosso coração, talvez você já tenha sentido isso, coisas que o Senhor fala no seu coração e você acha que não deve tomar atenção para isso. Acha que não tem tanto sentido. Que sentido faz eu sair daqui de Belém e ir para o Egito? Quantas coisas na sua vida você sabia que era o Senhor falando com você, mas você pensava, que sentido faz isso? José escolheu ser obediente. Que nós também possamos ser obedientes à voz do Senhor. E talvez Ele queira nos livrar da morte. Não da morte física, mas da morte espiritual. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Aqui mostra claramente que o tutor de Jesus não era Maria, sua mãe, mas era José. Deus eterno, o maior de todos no reino celestial, desceu em terra num homem, num bebê, ali já uma criança, e se sujeitou a uma pessoa que não tinha relação nenhuma com ele. Esse é o nosso Deus. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentaram matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. E aí, não tem muito exemplo que eu possa dar que seja palpável para vocês, mas é como morar no, sei lá, Lago Sul, e de repente ir para algum lugar muito ruim aqui, eu não sei qual que é. Não, Ceilândia ainda é tranquilo. Café sem troco, disse ali. Quem dá menos?
Café sem troco. Existe isso aí? Então é por aí. Favela, como é o nome? Café sem troco. E Jesus foi para o café sem troco. Café sem troco de Israel. Aqui mostra que o rei do reino dos céus, ele passou muito longe. E isso faz nós termos um pouco de compaixão dos judeus daquela época. Passou muito, muito longe daquilo que eles esperavam. Eles esperavam alguém nascendo em Jerusalém. Pô, nasceu ali em Belém, mas é Judéia, tá ali, tá ali. Pô, não é Lago Sul, mas pô, nasceu ali no Asa Sul, tá quase. Só que ele cresceu sofrendo influência da região mais pobre, mais desprezada de Israel. É meio que Jesus nasceu em um lugar privilegiado, mas cresceu num lugar desprezado. Ele cresceu com o povão. Jesus poderia ter todo o reino desse mundo, mas ele escolheu os rejeitados, ele escolheu os humilhados. E o modo para que, isso me tocou muito essa semana, o modo para que Deus escolheu viver a experiência humana enquanto criança, que acho que é a parte mais rica de todo ser humano. Depois as coisas começam a ficar repetitivas, parece que minha vida é a mesma, tem 7 anos, é bem tranquila a vida, depois de um certo tempo. É bem estável, parece que eu estou vivendo em velocidade de cruzeiro. Mas na infância não, é tudo dinâmico, é tudo bom, é uma correria. E chuta o negócio, e rala, e capota, e apanha. Nem fez nada e está apanhando. E daqui a pouco já está correndo de novo. Parece que tudo é grande, tudo é gigante. Tudo é legal. Faz assim com o dedo, é legal. Fica 40 minutos. Deus escolheu ter a experiência humana, na sua parte mais rica, que é a sua infância e adolescência, junto com os mais pobres, junto com os mais necessitados, junto com aqueles que mais precisavam. E ele recebeu a influência, porque nas Escrituras diz que ele aprendeu a sabedoria. Que sabedoria havia naquela época ali na Galileia? A sabedoria do povo sofrido, do povo rejeitado. Foi essa sabedoria que Jesus aprendeu. Jesus não aprendeu a sabedoria dos super sábios da época, que sabiam muito as letras, sabiam falar muito bem, sabiam várias línguas, sabiam ler e escrever. Não, ele aprendeu com os analfabetos. A sabedoria dele era a sabedoria daqueles que não tinham nada. Deus aprendeu com quem não sabia nada. E ele escolheu dessa forma. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cumprindo-se desse modo as profecias, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. E assim começa a trajetória de Jesus. Durante toda a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, ele aprendeu com uma pessoa que não era seu pai, mas está em sua genealogia. Porque José, ele é tão importante que ele é o responsável pela maior parte da vida de Jesus. Quando Jesus inicia seu ministério, ali em João, nós vemos um casamento, aí estava ele ali e sua mãe. E cadê José? É por eu pensar nisso? Cadê José na história de Jesus? Provavelmente José já tinha morrido nessa época. Quando Jesus iniciou o seu ministério,
José já havia partido. Por isso ali na cruz, quando ele está ali, ele chama João e fala, olha, essa daí é a tua mãe, essa aí é o teu filho, fiquem vocês dois juntos, se cuidem. Eu não estou mais aqui, mas não é só ele que não estava mais, José também não estava mais. Mas o homem que chega para o ministério, o homem Jesus, aprendeu com José. O propósito de José não foi ver o ministério de Jesus, mas o propósito de José foi criar o homem Jesus. E assim termina o capítulo 2. Dando o devido valor a uma pessoa muito importante na trajetória daquele que nos salvou. José ensina a Jesus tudo aquilo que ele sabe, até a sua própria profissão. Seu ministério é pautado naquilo que também José ensinou. Ele, embora sendo 100% Deus, não nasceu sabendo todas as coisas. Ele escolheu aprender com os homens. E o homem que o ensinou foi José. Mostrando que a descendência terrena, José não tem nada a ver com Jesus. Mas a descendência celestial, José faz parte de sua genealogia. Mostrando que o rei não é dessa terra. O rei é de um reino celestial. E aqui nasce então o rei Jesus. A partir da próxima semana nós vamos ver o seu ministério, como ele inicia seu ministério, e logo de cara ele já faz o Sermão do Monte, que é uma das partes principais que todo cristão precisa ler, muitas vezes entender qual é o comportamento, qual é a dinâmica de um cristão nessa era. Não existem palavras mais atuais para o nosso comportamento hoje, diante de tanta dualidade. Se você é de esquerda, se você é de direita, se você acredita em tal coisa, se você não acredita, se você faz isso, se você faz aquilo. Não existe nada mais atual do que esse Sermão do Monte. Ele mostra como deve ser o nosso comportamento. Qual deve ser a nossa atitude nessa terra. Atitude de alguém que vive aqui, mas que não age como quem vive aqui. E quanto a nós? Qual é o nosso propósito aqui? O propósito de José foi criar Jesus. Mantê-lo vivo no começo e depois criá-lo, até introduzir seu ministério. A nossa parte é a partir do capítulo 5. Ter um viver de acordo com o reino dos céus. E é isso que nós vamos ver nas próximas semanas. Então, não percam, são mais 19 encontros. Você aí de casa também que nos acompanha, não perca, não deixe de acompanhar. Essa foi só uma introdução daquele que é um dos livros mais importantes da Bíblia, porque tratam da vida de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa revelação que o Senhor trouxe para nós através do livro de Mateus. O Senhor nos mostra que o Senhor não veio desse mundo como um rei terreno, mas é um rei de um reino celestial. O rei do reino dos céus. O Senhor é o Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que tem o próprio Deus, aquele que morreu e ressuscitou. Senhor, muito obrigado. O Senhor nos mostra que José foi uma pessoa muito abençoada, que pôde estar contigo na sua infância, na sua adolescência, pôde introduzir todas as coisas de um viver humano, não um viver humano luxuoso, com muita pompa, mas um viver humano humilde, um viver humano dependente uns dos outros. Nosso Senhor Jesus escolheu o principal meio de aprender sobre a vida humana. Aqueles que mais necessitam. O Senhor nos leva a aprender também. Somos pessoas simples, pessoas que aprendem com aqueles mais necessitados.
Nos dá um coração alargado como José. Ó Senhor Jesus. Amém.